tiverem alguma pergunta, podem usar o recurso de levantar a mão ou o chat. Hoje a nossa conversa é sobre como a clínica escuta o sofrimento produzido no campo social. E aqui com a gente, para nos trazer suas experiências e conhecimentos, temos uma das professoras orientadoras da LAPSIC, a professora doutora Zuleika Coller Gonzalez, que é psicóloga formada pela Unicinos, possui mestrado pela PUC e doutorado pela URGS, ambos em psicologia social. Ela já foi gestora da Abrapso, a Associação Brasileira de Psicologia Social, e conselheira no Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Atualmente ela é professora da Unicinos no curso de Psicologia e atua como psicoterapeuta. As suas áreas de trabalho são as políticas públicas, saúde, trabalho e produção de subjetividade. Seja bem-vinda, prof. A gente te agradece muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Fran. Já, né, assim, que bom estar aqui com vocês. Agradeço muito, assim, toda a iniciativa, sabe? Que vocês estão tendo de avançar em temas, né? Temas importantes da própria formação e dar também outros contornos, envolver outras pessoas, né? Então, eu que agradeço esse momento de estar aqui, mais um momento de estar junto com vocês, né? A gente fica muito feliz. É muito bom reencontrá-las, né? E eu não sei se eu já posso começar. Eu pensei assim em dividir essa fala em duas questões, tá? E essas questões eu pensei em compartilhar aqui com vocês vai ser 4 slides, né? Então eu vou compartilhar, que eu acho que vai facilitar, e depois eu vou conversando sobre essas questões, tá? Pode ficar à vontade, prof. Então, essa é a questão que vocês colocaram, que eu também estava aí junto. Como é que a clínica escuta o sofrimento produzido no campo social? Essa é uma pergunta que a gente já pode pensar a partir da pergunta. Será que tem outras maneiras de a gente fazer essa pergunta? Né? Isso já é algo aí para a gente entrar, uma maneira de se inserir nesta clínica. E como esta clínica que a gente vai conversar aqui agora é uma clínica que se faz transversalizando em muitos saberes, até por isso a gente diz que ela é transdisciplinar, ela é múltipla, né? A gente trabalha com dispositivos clínicos, e um deles, muito importante para a gente, é a literatura, é a arte, principalmente com a literatura. Então, eu vou propor para vocês, para iniciar a nossa conversa, um pequeno trecho deste livro, que é um livro sensacional, vocês já devem conhecer, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Né? É um livro de 2020, mas eu diria que é um livro clínico. Né? É um livro de literatura, mas a gente pode colocar uma lente da clínica, das leituras, é um dispositivo clínico. E para a formação, ou para as pessoas que queiram se aproximar dessa temática, eu sugiro muito, porque ele nos ajuda a olhar para essas questões da clínica, tá? Que a gente está querendo olhar aqui hoje. Então, eu vou ler um pequeno trecho que depois vai nos ajudar com as duas questões que eu vou propor nessa nossa conversa. É o trecho que está ele divide em capítulos, né? E daí é o 13 da seção do avesso, tá? Ele está na página 117. Depois, se alguém tiver o livro e quiser conferir, né, vale a pena. Ele diz assim, né, é uma história clínica. Todo livro dá para entender como uma história clínica. Ele começa: sei que para minha mãe deve ter sido difícil sair da casa da família do Vitinho e ainda ter de voltar para a casa da Madalena. Quem está falando é o Pedro, né? O Pedro é o personagem do livro que atravessa todo o livro. Ele vai contando, né, desse universo, desse território de vida dele. Depois, o casamento da minha mãe tinha durado pouco mais de um ano. Vitor se tornou mais agressivo. Além disso, ele já não conseguia ir trabalhar. Os pais tinham medo dele.
No dia em que minha mãe resolveu ir embora, ela teve de esperar ele dormir e, machucada, ela pegou poucas coisas, não disse nada aos sogros. Saiu como uma fugitiva. Quando ela bateu na porta da Madalena, a mãe adotiva dela, ela acolheu sem perguntar nada. Minha mãe chorou muito naquele dia. E naquele mesmo dia, Vitor apareceu na frente da casa, gritando por ela, ameaçou, dizendo que ela ia se arrepender de ter ido embora, que aquilo não ia ficar assim e que era isso que dava se envolver com uma preta. Madalena teve de chamar a polícia. A mãe, né, da Marta. A mãe do Pedro é a Marta e a Madalena é a mãe adotiva da Marta. A Madalena teve de chamar a polícia. Dias depois, minha mãe, isso é o Pedro falando, minha mãe se mudou para Porto Alegre, às pressas. Ela voltou para a cidade e parecia não gostar dela, pois os pais haviam sucumbido naquela mesma cidade. O regresso às ruas de Porto Alegre soava como mais uma agressão. Ela teve de voltar para a casa de sua tia. E agora, já na vida adulta, minha mãe percebia como ela se tornara estrangeira. Minha mãe não tinha lugar. E era como se a cidade só pudesse ensiná-la a ser sozinha. Não que ela já não soubesse a gramática da solidão, ela sabia. Mas as coisas à sua volta faziam-na lembrar de sua mãe e de seu pai com tanta nitidez que ela poderia jurar que o asfalto de cada rua, que as esquinas, as calçadas e as pessoas a magoavam profundamente. Meses depois, a minha mãe começou a frequentar um cursinho pré-vestibular graças a uma bolsa de estudos e 2 anos depois ela entrou numa pequena faculdade em Porto Alegre. E aí eu fecho, né, o ponto aqui, o livro continua, mas eu peguei só esse trecho para a gente poder conversar, tá? Bom, só nesse trecho, que é uma história clínica, né, a gente já vê ali que está falando da produção de um sentimento de solidão de uma mulher, mas que não é só dessa mulher, que tem a ver com uma cidade, que tem a ver com relações que foram se produzindo nessa cidade, com uma relação amorosa com um cara chamado Vitinho, que tem a ver com outras questões que passam, né, e que atravessam essa relação amorosa deles, e talvez também antes da mãe e do pai dela, e outras tantas questões dessa cidade, né? Como é que essa cidade acolhe? O que era permitido para essa menina, Marta, quando criança, e seus irmãos, quando ficaram sem o pai e a mãe e tiveram que ir para a casa da tia, que morava numa kitnet, o que foi oferecido da vida para estas crianças? E ali a Marta, a tia da Marta, o único caminho que ela encontrou foi entregar a Marta para a amiga dela, a Madalena, que morava em Florianópolis, né? E assim a Marta foi para Florianópolis e abriu outros horizontes para ela. Ela cresceu em Florianópolis. Florianópolis já tinha um outro cenário, outras relações. Enfim, que eu estou abrindo aqui que a questão não é só da Marta, não é só a mãe do Pedro, não é só disso que a gente está falando, né? Então, como é que a clínica escuta este social, tá? Agora eu vou então para as questões, as 2 questões, né? Que eu pensei em organizar aqui a nossa conversa. E antes de mais nada, eu vou propor, né, que se para vocês ficar tranquilo, quem quiser levantar a mão aí no meio da conversa, né, daí a gente vai fazendo uma roda de conversa um pouco mais dinâmica, né? E a primeira questão, então, tá? Essa aqui. Essa é a primeira questão.
O título da nossa chamada, né, para esse encontro é Como a Clínica Escuta o Sofrimento Produzido no Social. Eu vou propor aqui, entre clínica e escuta, eu vou propor que a gente faça uma inversão. Que a nossa inversão seja a escuta clínica e não como a clínica escuta. Tá? Pode ser também a pergunta como a clínica escuta, a clínica. Mas eu vou propor aqui a escuta como esse ato de escutar, tá? E a clínica como uma propriedade, uma qualidade desse ato de escutar. Essa é a primeira questão, então, que eu vou colocar aqui. E nisso vem a pergunta: como é que nós nos situamos quanto à escuta clínica nas nossas práticas? Será que a gente tem, né, lugares determinados, específicos para fazer a escuta clínica? Ou este ato de escutar, né, com essa propriedade clínica, ele pode transversalizar todas as nossas práticas? Tá? Uma questão importante é que para escutar, a gente estabelece aí uma relação, né, com algo ou com alguém que está expressando alguma coisa. Na clínica, majoritariamente, o que se expressa é uma dor, é um sofrimento. É com isso que nós trabalhamos. Então, são matérias de expressão que falam de alguma dor. Tá? E essa expressão, ela necessariamente não é só um dizer, não é só em palavras. Ela pode ser em gestos, pode ser traços, né? Linhas desenhadas, pode ser em sons, em cores, pode ser em batidas. Infância, né? A clínica com a infância, ela tem ritmo, ela tem som, ela tem cor, assim como, né, no geral, tá? Então, o que vai se estabelecer aí nessa relação de escuta é uma relação de par, né? Um par terapêutico, tá? E esse par, ele vai se dar em afetos. Vamos dizer assim, esse é o eixo, um eixo muito importante, eu não diria que central, mas um eixo muito importante desta clínica, dessa escuta clínica, que é transdisciplinar, né? E estes corpos, né, essa relação destes corpos que se afetam, é porque eles têm a capacidade de afetar e de afetar-se, tá? Então, o que vai acontecer ali dentro, né, desta relação, são as ressonâncias destes afetos, dessa capacidade de afetar-se, tá? E daí vem outra pergunta. E quando o outro desta relação, ele não pode se expressar? Eu não estou falando aqui de uma pessoa que tem alguma uma deficiência, certo? Que daí não pode falar, não estou falando disso, né? Uma pessoa com necessidades, né, especiais, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando quando ele não pode se expressar porque ele é ou ela é silenciado. Será? Daí vem várias outras perguntas. Será que a escuta clínica ela escuta os processos de silenciamento? E como processos de silenciamento, a gente está falando aqui nas suas mais diversas formas e meios. Podemos lembrar quais são os processos de silenciamento que ocorrem na infância. Quando as crianças não conseguem dizer daquilo que as aflige. Quando o ambiente em que elas vivem não lhes permite expressar na brincadeira, o brincar não lhe dá espaço
para o brincar. Isso eu estou falando da infância. No ambiente familiar, quantos processos de silenciamento? Nas escolas, o que é um processo de silenciamento na escola? Enfim, no espaço corporativo, né, do trabalho, ao mesmo tempo, se a gente pensa hoje, né, nesse tempo que não pode parar, vou colocar tudo entre hífen, tá? Nesse tempo que não pode parar de negociar e de produzir, quanto se produz aí de silenciamento nas pessoas, né? Quantas mulheres, o quanto elas são silenciadas. Basta a gente olhar em volta e se perguntar os processos de silenciamento que nós, mulheres, vivemos e que enxergamos nas mulheres que convivem. Né? A gente não precisa ir muito longe. Com relação à pobreza, o quanto a pobreza silencia. E eu vou trazer aqui, principalmente, o quanto as marcas do racismo silenciam do nosso país. O nosso país, ele é marcado, ele é construído com essas linhas, essas demarcações raciais, desde lá do tempo da colonização, né, e vem até hoje. Então, eu estou falando aqui de processos de silenciamento. Como é que a gente escuta quem não pode expressar, quem sofreu um processo de silenciamento? O que eu estou propondo, e vários autores, né, desta clínica ético-estética vão propor a escuta destes processos. Tá? Muito bem. Neste sentido, eu ainda estou nessa primeira questão, tá? Neste sentido, então, a gente está falando aqui de forças. Quando a gente fala em processos de silenciamento, a gente está falando de forças que dominam, logo silenciam, né, o outro, mas, ao mesmo tempo, forças que lutam, que resistem, né, para não serem dominadas, e nem sempre isso é visível, né? E por quê? Assim, essas forças elas vão atingir aquilo que é mais concreto nosso, né? Aquilo que é mais palpável, que é o nosso corpo. Né? É o corpo que é aí o alvo, né? Dessas, e que está sempre sendo continuamente afetado, né? Por esses processos de silenciamento que fazem sofrimento, tá? Neste ser afetado, pode-se dizer, a gente pode, né, dizer que tem todo tipo de sintoma, tá? Sintomas, né? Esses sintomas, eles vão dizer de algo aí que marcou, né? Esses sintomas vão ser fisiológicos, vão ser emocionais, né? Vão aparecer em comportamentos violentos, né? Mas eu diria que principalmente eles vão ser sintomas de emudecimento com relação à vida, com relação à força vital. Né? Isso se apaga. Né? E daí a gente dá os nomes todos que nós conhecemos. É depressão, todos esses nomes que vão falar dessa desvitalização, desses processos de silenciamento. Bom, com isso, eu vou para a segunda questão, tá? Que eu falei até aqui, dei já algumas pistas na primeira questão que eu abri, que é como nos situamos quanto à escuta clínica. E a segunda questão é esta aqui. É possível conceber a clínica separada do social? Né? E daí eu vou já direto dizer que não, né? Comumente, tá? Comumente aqui, vou dizer no senso comum e tradicionalmente ao longo do tempo, foi se firmando aí uma ideia de que a clínica ela é dessa ordem, né, do privado, de alguma coisa muito íntima minha, né, daquilo que pode estar lá num lugar assim muito secreto. Então a clínica é deste eu
interior. Foi se firmando esta noção de clínica, tradicionalmente. Tá? E, por outro lado, foi-se também, né, separado, esse eu separado do social. Então, o social é uma outra coisa, é o exterior, é o mundo, né? Então, o que a gente foi vendo nesse percurso é que foi se dicotomizando, foi se separando a vida, né? Como a gente vai se reconhecendo de tudo aquilo que está nos afetando. Então foi se criando, né? Bem separado, assim, o eu é do interior, né? Tem um eu interior. O mundo é o exterior, né? Ou o indivíduo é uma coisa, a sociedade é outra. Todas as separações que a gente conhece e vê, né? Com muita frequência em textos acadêmicos também, né? O privado, né? O público é lá do mundo, é de uma outra questão, então a clínica se relaciona não com o público, né? Mas sim com o privado. Bom, nestas separações também entra aí um elemento, eu diria que muito importante aqui para a nossa clínica, para a gente olhar. Não é só essa clínica que eu estou conversando com vocês aqui, mas que é a subjetividade, né? A clínica vai trabalhar com a subjetividade. Eu já vou propor imediatamente falar em subjetividades, né? No plural, tá? Por quê? Subjetividades, eu vou, né, a gente vai chegar lá, mas eu já vou dar a pista de que elas são produzidas em todos esses processos coletivos que se dão de subjetivação, que a gente chama de subjetivação. Nesse modo tradicional que eu estava falando antes, a subjetividade ela não vai se dar nestes processos, ela não vai ser resultante destes processos, ela vai ser algo de um íntimo. Então eu vou ter a minha subjetividade para sempre, vai ser sempre a minha, né? Até pode ter algumas modificações, mas serei sempre com a minha. Ela não tem maiores trânsitos, ela não flui, ela se restringe a uma instância pessoal, tá? Então, pensando em subjetividades como resultante desses processos, né, a gente desloca o nosso olhar na clínica para formas dominantes de subjetividades que vão também nos tomando, que nós vamos vestindo, né? E a importância da clínica entra aí. Como é que a gente, em pensar, em analisar, como é que a gente vai vestindo estes modelos que são ofertados, né, enfim, por mercado, né, por todos esses discursos de sucesso, né, e ao mesmo tempo nem sempre a gente está confortável, muito pelo contrário, eles são extremamente eles subjugam, né? E com isso a gente vai perdendo fôlego, né? Vai perdendo força vital. Tá? E aí entra a importância da clínica, olhar para estas subjetividades que estão em nós, que nos habitam, mas nos habitam e, obviamente, elas vão ter um contorno singular, né? Pela experiência de cada um, obviamente, mas elas vão se produzindo nessa composição das associações dos sócios, né? Nós somos parte desses sócios, né? Corpos que estão aí associados. E corpos, não estou falando só do corpo biológico humano, mas de tudo, né?
Só para falar, então, que a clínica aqui não se separa de forma alguma do social. Olhando lá para a história clínica, literária, né, do Jefferson Tenório, lá quando ele fala da Marta, a vida da Marta, o quanto ela foi se despotencializando por várias questões que não dizem respeito a um eu interior da Marta, dizem respeito a várias condições nas quais ela vai transcorrendo, né, a sua vida, né, vai se experimentando nas relações todas, tá? Pois bem, gente, o que eu estou também querendo trazer aqui, com esta clínica e falando da Marta, é que importa olhar na clínica para todo tipo assim, de acontecimento local e bem concreto, sabe, que nos afeta, né? Quem é que pode transitar em tal praça da cidade, né? Isso eu falo muito quem faz Social 2 comigo, né? A gente conversa muito sobre as cidades ali. Então, o quanto esse modo urbano, ele vai segmentando a possibilidade de uma vida com um pouco mais de abertura, né? E vai restringindo, e vai dizer, não, aqui você não pode, aqui não vale, né? Com processos bem fortes, tanto de marginalização, como de pauperização, o que eles vão produzindo é isso, né? Então, são esses acontecimentos aí locais que importa a gente olhar na clínica. Mas aí a gente vai olhar só para a cidade? Não, a gente vai olhar através das pessoas, né? Com quem nós estamos estabelecendo essa relação clínica, né? Que pode ser nesse par tanto uma pessoa, como pode ser grupos, pode ser movimentos, onde nós estivermos trabalhando, essa escuta clínica vai estar agindo, né? Como esse ato de escutar, né? Então, por isso que aí a gente não vai entender essa clínica, que é uma clínica apenas para pessoas pobres ou vulnerabilizadas, tá? Muito mais, quando a gente fala em social, parece que se associa, né, as pessoas que lá da periferia, né? Vamos fazer um projeto social para dar conta de quem está lá na periferia. Ok, super importante a gente olhar para isso. Agora, eu diria que a clínica, ela vai olhar para os processos de vulnerabilização. Como que a vida vai se precarizando, em que engrenagens todas da nossa realidade social vão realmente restringindo e escanteando as pessoas, tirando o acesso das pessoas, dizendo para elas, você não pode estudar, você não pode ser o que você está achando que pode. Você tem que ficar restrito lá aquele teu canto. Né? A tua casa não pode ser uma casa boa. Né? E isso é só problema teu. Basta você querer que você consegue. A gente sabe que não é bem assim. Né? A gente sabe disso. Hoje ainda eu estava vendo o jornal e teve uma matéria sobre a urbanização. Como eu estou falando de cidade aqui, né? A questão da Marta, lá do livro do Tenório, essa matéria falava que em 35 anos dobrou o número de favelas no país. Eu acho que vocês devem ter visto essa matéria em algum momento, né, hoje. E eu achei super interessante a fala, eu acho que era um sociólogo, ele falava assim, como é que nós, como sociedade, a gente cuida para os processos de urbanização, né? As cidades estão aumentando, as pessoas vêm em busca de trabalho legitimamente, elas vêm em busca de uma vida melhor,
legitimamente. E como é que se cuida, então, dessas pessoas? O que se tem feito é marginalizá-las, é restringir aqueles lugares. Restringir, assim, lá não passa ônibus, porque lá só mora pessoas perigosas. Aí começam os discursos que vão vulnerabilizando, precarizando a possibilidade né, dessas populações acessarem outras formas aí de vida. Tá? Então, é isso assim, que a gente precisa olhar na clínica, né? Aonde estivermos. Aí a gente vai olhar para esses processos se a gente estiver trabalhando lá num órgão super, né, vamos dizer assim, do Estado, porque o Estado ele consegue, nas suas engrenagens, ser extremamente violento e manter estes mecanismos, né, de precarização, porque, claro, ele é gerido por muitos interesses que estão colocados aí justamente dessas forças, né, que dominam há muito tempo. Quais são as forças que dominam há muito tempo? Aqueles que têm mais dinheiro, né, da produção do dinheiro, do capital. Então, o mercado que precisa, né, não pode parar, etc. Certo? Gente, eu vou então aqui já finalizar minha fala e vamos nos abrir para as conversas, né? Só para finalizar, então, de que clínica é essa que a gente está falando, né? Essa clínica que olha para esses processos todos, que restringe a potência do viver. Essa é a clínica aqui. O sofrimento é a restrição da potência do viver. Seja no consultório privado, a gente vai olhar o quanto a vida desta pessoa que está aqui com a gente, ou desse casal, dessa criança, ou enfim, né, desse grupo, está restrita na sua potencialidade, né? E daí a gente vai falar dessa clínica como dispositivos clínicos, porque eles vão acontecer, os mais variados dispositivos. Não estará dado previamente, já demarcado, né, em 4 linhas, qual é o modo de se estabelecer, o modo certo, adequado de se realizar essa clínica. Vão ser dispositivos que a gente vai precisar escutar. Qual é o dispositivo que aqui vai agir, né, nesse ato de escutar? Como é que eu vou escutar o que está restringindo a vida? Eu vou escutar em qualquer lugar, vou escutar andando pelas ruas. E isso, em algum momento, vai ser importante na minha prática psicológica, trazer para as nossas intervenções, né? Esses dispositivos, então, eles vão propor, né, propor espaços e, ao mesmo tempo, movimentos que se abram aí, sabe, para uma singularidade, para invenção, para experimentação, né? E com uma grande crítica, questionamento, né, desses modelos que são massificantes e silenciam, né, silenciadores, tá? Ela vai se aproximar muito do clinamen. Vocês já devem ter escutado etimologicamente, né, essa palavra que vem do grego clinamen. Do que ele se refere? A uma inclinação, a um desvio. Então, essa clínica é a clínica do desvio daquilo que está instituído, daquilo que está estabelecido e enrijecido. E a proposta é justamente que ela abra de novo caminhos para novas passagens, aí, né? Outro trânsito, outras travessias. Tá? Com isso, ela vai se fazer em vários domínios de saber, né? Não é à toa que eu trouxe aqui um livro de literatura, né? Com aportes da ciência, uma ciência inquieta, não uma ciência que enquadra e impede, né, esses movimentos da vida, mas justamente uma ciência inquieta e
e sempre em busca, né? E também ela vai se relacionar muito com a arte, com essa potência da criação, né? Com a filosofia, e não a filosofia aquela dos fundamentos e que diz o que é o certo e o que é o errado e que moraliza o pensar, mas muito pelo contrário, que abre outros caminhos do pensar, né? E principalmente é uma clínica que se liga ao desejo, às micropolíticas do desejo que a gente fala, mas isso seria uma outra grande conversa, né? Mas quanto às micropolíticas, a gente pode entender que são os pequenos movimentos do cotidiano e o quanto eles marcam, demarcam, falam, afetam, né? As nossas vidas, tá? Então, é um pouquinho sobre esta clínica que não tem como se separar do social, ela se faz aí, né? Que eu queria conversar aqui com vocês e trouxe essas duas questões. Então, eu vou abrir agora, né, para se alguém quiser conversar junto. Maele, Daiane, vocês teriam alguma questão? Nicolas, eu estou falando com vocês porque eu estou vendo vocês, tá? Sim, não uma questão, mas uma Um contribuição. comentário, aham. Isso. Outro dia, na aula de institucional, nós estávamos discutindo isso, de que mesmo que tu esteja num consultório fechado atendendo um paciente, tu tá fazendo uma clínica social porque tu não pode ignorar tudo que tá da porta para fora do consultório. Porque tudo vai interferir naquele sujeito e na subjetividade dele. Então, eu acho que, mesmo que seja a clínica padrão, quadradinha, ela vai ser social, ela nunca vai deixar de ser. Não, não. O Freud, ele tem uma... ele colocou, né, lá no Psicologia das Massas, né, e do Eu, ele colocou assim, todo inconsciente, até pode parecer que ele é de um indivíduo, mas antes ele é social. Eles se fazem todas essas conexões e vejo assim, né? Às vezes a gente pega o Freud e enquadra ele, mas ele já disse, olha, é tão aberto esse inconsciente para quem trabalha com a dimensão do inconsciente, e a clínica institucional ela trabalha com essa dimensão do inconsciente, né? Com aportes da psicanálise. Então, antes de qualquer coisa, a gente também pode falar na questão desejante do desejo, aí como sendo, né, do inconsciente, dessa pulsão que deseja, ela não é de um eu, ela não se produz só nas minhas relações com mãe e pai, né, essas relações que a gente chama de relações primárias, mas elas se fazem com todas essas, o que se traz aí na vida, nessas ancestralidades, nessas relações comunitárias, o que importa para aquele povo, aquele bairro, né? Então, ali da história literária do Tenório, quando ele fala da Marta, em Porto Alegre, está falando de uma família negra, né? Os corpos pretos, o que eles passam nessa cidade de Porto Alegre, que é extremamente racista. Ele fala isso, ele conta isso, né? E destas crianças, assim, que... E agora? Como é que elas vão se ver? Né? E se vê única, e sob responsabilidade única e exclusivamente desta tia, né? Como se a instituição é só essa. A família é uma instituição de peso, no nosso arranjo social, mas como se fosse só essa, né? Então, dá para a gente pensar assim também, como é que a tua aldeia, né, cuida das tuas crianças, destes que vêm aí, né? O que ela te transmite como, né, como querer, né?
Não tem, então realmente não tem. A gente pode estar conversando com alguém e tem várias instituições perpassando ali essa mulher, né? Pode ser um casamento que é uma outra instituição, por exemplo, né? O casamento que também já mudou muito de muitas formas, assim como a própria instituição família. Mas essa instituição casamento, ela foi, vamos dizer assim, formatada dentro de um determinado tempo histórico, ela tem determinados, né, jogos importantes aí, né, dimensões que fazem com que ela se sustente, né? E aqui eu não estou fazendo uma crítica baixo casamento, não, eu acho as relações amorosas muito interessantes e quem não as tem, tomara que tenhamos muitas, né? E que vivamos muitas delas, né? Eu estou falando aqui das instituições quando elas nos restringem, nos aprisionam. Né? Então, pode ser daqui a pouco a história ainda da Marta. Ali era uma união estável com o Vitinho, o personagem Vitinho, que estava sendo muito violenta, e ela foi percebendo isso nas sutilezas do dia a dia. O Tenório vai contando, né, essas as pequenas sutilezas que, que a vão massacrando cotidianamente. Né? Isso aparece num consultório, seja ele privado ou num âmbito público, né? Todas essas relações aí, e são relações de domínio, sim. Olha como tradicionalmente a gente tem uma cultura, e daí alguns vão dizer assim, não, mas a cultura do patriarcado. Né? Aqui a gente não vai negar essa instituição patriarcado também. Né? E tem aí fatores, né, e vetores que impulsionam e que fazem essa cultura se perdurar, permanecer, né? Não é à toa que ela está aí. Muito bem. No chat tem aqui algumas falas, vamos ler? Eu posso ler? Ó, da Isadora. A Isadora diz assim: para mim, tudo que a pessoa traz de bagagem para o consultório social, nós somos, né? Está em nós tudo isso, sim. Não tem como atender sem pensar no meio, em tudo que a pessoa vem trazendo. É o que está em tudo, até como fomos, até o atendimento, meio de transporte, como a gente se veste, como a gente aprendeu a se vestir, como a gente aprendeu a comer, como a gente aprendeu a se conduzir, a se sentar, né? Porque a menina tem que sentar assim, cuida, tarará, né? Tudo isso ele se faz nessas conexões desde pequenininhos quando a gente nasce, né? E só queria deixar claro para o quanto. Ela tá fazendo um elogio aqui para mim, então eu vou ler só para mim, tá? A Carol Flash, boa tarde, prof. Nos fala um pouco mais sobre essa relação do que tem vindo de demandas de silenciamentos para a clínica, que sintomas mais evidentes podemos observar nesse momento. Como olhar para esse sujeito, entendendo olhar para sua família, comunidade, realidade, pistas. Carol, o que eu tenho presenciado muito na clínica, principalmente com esse momento aí de pandêmico que nós passamos, né, e ainda estamos passando, são as violências, como elas se intensificaram, sabe? Pessoas que antes, por força do trabalho, daí era algum motivo de não se ver tanto, sabe? Tanto pais, filhos com filhos nessa relação, como na relação companheiro-companheira, né? Nessa relação mais de casal. Isso tem sido algo bem intenso, forte, porque as pessoas passaram a ter que se olhar mais, né? Se perguntar mais o que queremos, nós dois aqui juntos, nós, como é que nos havemos nesse grupo aqui de pessoas que moram juntas, que habitam esse mesmo espaço, como é que nós compartilhamos, e daí é onde vão realmente olhar para isso com um pouco mais de demora, né? E não tem sido fácil,
Dá para entender que os arranjos, como estão colocados aí, então é uma escola para criança desde que ela nasce, né? Tem 3 meses, já vai para uma escolinha e passa lá um dia inteiro, e a mãe precisa trabalhar e não tem um outro jeito de se organizar aí socialmente. Daqui a pouco as pessoas se encontram só à noite, tudo muito rápido, vamos descansar porque no dia seguinte tá... todo esse processo, ele de alguma maneira também está, né, bem, vamos dizer assim, conforme a não se olhar tanto nestas relações, né? A gente acaba olhando pelos filmes, olhando assim pelas histórias que escuta, né? Mas essa dimensão ética de pensar a sua vida, né, aqui, como é que nesse espaço, nesse território que eu habito, como é que nós queremos, isso não é das nossas práticas, porque tudo nos toma tempo, né? Um tempo para outros, né? E para outros não é no sentido de uma gratuidade, de uma relação, mas é um tempo. E daí eu aqui vou chamar Marx, tá? Apesar de não caminhar, né, muito aí nesse trilho, mas um tempo alienado. É um tempo em que a gente dispõe para poder viver, né? Então, o pensar, o viver, ele acaba não tendo tempo para isso, porque a gente já está dando tempo para poder seguir na roda viva a todo dia, né? A outra questão também que eu tenho visto, Carol, que tu, né, isso é uma questão das violências. E isso não é só porque as pessoas não se viam e agora estão se vendo. Ela acirra, né, toma muito mais força e visibilidade, e isso que vem daqui a pouco de um homem dentro de casa, eu não lavo louça, isso aí é questão tua. Hoje ainda a gente encontra muito isso, né? Tá, eu vou te ajudar. Ops, né? Eu vou te ajudar. Como assim? Não é o nosso espaço, né? Então, essa é uma questão que perpassa, né? Outra né, que eu tenho visto muito são os medos agora em crianças e adolescentes, em jovenzinhos, né? Com as mudanças, daqui a pouco mudança de escola, e ter que retornar de novo para olhar para os colegas, né? O modo online, ele também permite, é um modo da gente se relacionar, ok, né? Mas tem aí um dispor-se para. É muito tranquilo aqui não abrir a câmera, né? Se eu não me dispor a. E, e eu fico pensando lá para, né, um jovenzinho ainda, 12, 13, 14, 15 anos, aonde as suas fragilidades ainda, né, lhe pegam com bastante, né, estão muito acirradas ali nesse mundo que ele está se encaminhando aí. Essa câmera é algo que pode assustar, esse botar o rosto para a tapa, entre aspas, né? E depois eu vou lá olhar para aqueles que eu botei esse rosto. E agora, como é que vai ser? Então isso é algo que eu tenho visto, assim, um não se arriscar. Isso aí, Franciele colocou ali um não se arriscar. Essa é uma outra experiência muito interessante na clínica, o quanto a gente pode trabalhar a vida como risco, né? E não uma vida tão assegurada. A vida como ela está hoje, essa vida, né, do modo capitalista, é o modo do asseguramento, vamos dizer, eu estou inventando essa palavra, tá? Mas é o modo de amarrar qualquer possibilidade de risco, né? De aventura. A aventura, ela é programada quando se tem. Ela é mercantilizada, ela é monetizada.
A vida como aventura é outra coisa. A clínica aqui que a gente está falando é uma clínica que propõe a vida como aventura, a aventura do viver, o abrir-se para. E isso é uma outra questão. A gente precisa se experimentar como povo, como, sabe, como de tudo, né? É outra relação com o natural. Nem estou falando só a natureza, mas né, é a natureza, mas é com tudo, assim, é essa comida que não vem empacotadinha num plástico. Mas é eu saber de onde ela vem, eu saber que a água que sai da torneira, em algum momento precisou chover para ela chegar na minha torneira. E numa cidade são raros aqueles que se dão conta que se não chove, não tem água na torneira. Então é uma outra relação com a vida como risco, como aventura. Tudo isso está na nossa clínica, Carol. Então eu coloquei aí dois, vamos dizer assim, pelo menos que eu tenho visto, tem outras questões, né? Mas eu tenho visto muito isso do medo em se arriscar, foi muito bem colocado ali pela Fran, né? Em se colocar e, e ao mesmo tempo das violências, né? Temos outras falas aqui. A Damaris. Prof, pode nos contar alguma experiência que teve um ótimo desfecho ao perceber silenciamento na escuta clínica? Damaris, eu venho trabalhando com a experimentação, sabe? Eu acho que nessa escuta, assim, é perceber o quanto, principalmente com mulheres, né? Elas vão sendo silenciadas no sentido de, de ter que ainda tem muito isso, gente, de olha, tua vida está destinada a cuidar da casa. Pode parecer algo assim que não existe, que é de 2 séculos atrás, mas isso ainda existe. Faz um trabalho que dê mais ou menos para tu ter a tua família. Isso existe, né? Não é vamos construir uma família, né? Eu e meu parceiro. Não, é já um lugar destinado, né? E daí, na experimentação, eu tenho visto com essas mulheres, elas se experimentando, são pequenos, sabe, deslocamentos, mas que brilha o olho, assim. Como, por exemplo, Zuleika, eu tinha medo de sair na rua, e sabe que eu aluguei aquelas bicicletas que estão lá para alugar no Parque da Redenção e saí de bicicleta, me experimentando? Quando eu escuto isso, Damaris, eu disse, nossa, que passo gigante! Não quer dizer que isso agora vai se, né, tá ali estabelecido. Não, vai ter, né, passo lá, passo cá, né? É uma experimentação. Mas é um movimento lindo, é o corpo se colocando de um outro jeito, sabe? De um outro jeito. Não, nem estou falando só fisicamente, porque está pedalando, não é isso. Mas é se experimentando nessa vida, nessa aventura de viver, tá? Isso eu já presenciei, foi muito, muito bonito de estar junto. De estar junto no sentido dessa partilha, né? Eu não estava lá junto no passeio, né? Mas eu escutei isso depois. A Carol falou de lidar com a imprevisibilidade, isso aí, Carol. A gente não aprende, tudo parece que já está tão bem encaminhado, planejado, programado, e quando alguma coisa sai fora, é muito, muito difícil. É, é alguma coisa que realmente, assim, como se fosse um fracasso retumbante, ele toma uma dimensão que os sintomas no corpo aparecem de muitas formas, né? E não estou falando de diferenciar corpo e mente, não é isso, que aqui a gente também não vai separar, os afetos se dão pelo corpo, mas de muitas maneiras se dá essa frustração naquilo que, uau, já estava garantido, né? A Daily, prof, eu estava pensando justamente sobre as crianças e os jovens, principalmente as demandas que estarão sendo produzidas com esse retorno e com a adaptação novamente nesse novo momento. O quanto os educadores também precisarão encontrar modos de acolhê-los neste momento.
Um grande desafio para estes que também precisam se adaptar diante dos desafios de recursos, o quanto trará uma demanda para a clínica. Ah, sem dúvida. Eu diria assim que um trabalho com os educadores, sabe? Essa escuta clínica dos educadores, também para que eles se permitam essa aventura do reencontro. O reencontro, ele não é algo assim, porque a gente pode idealizar, finalmente, né? Vamos nos voltar ao que era. Não, a gente não vai de forma alguma voltar ao que era, e eu até acho bom que não se volte. Tem muita coisa que eu não quero que volte como era, né? E cada um aqui agora pode pensar naquilo que não quer que volte como era. Mas também tem outras coisas que eu gostaria de, bacana, né? Sentar, conversar e tal. Conversar assim próximo, sentindo o cheiro, né? Olhando para o pé do outro, né? Aqui a gente só vê o rosto. E então, os educadores também é dessa possibilidade deles se verem, sabe, flexibilizando algo que já vem tão demarcado. A escola é uma instituição das mais conservadoras, isso eu repito muito, né, assim, nas aulas e tal. Sair fora do script já é visto como doença, né, já se patologiza quando alguém resiste ao script, né? Eu estava conversando com uma colega essa semana, ela recebeu no consultório dela uma menininha de 4 anos. 4 anos, essa menininha, que a escola mandou. Pediu para os pais encaminharem para uma psicóloga. E chegou até ela e, assim, o que veio dito, né, pela escola é que essa menina não para quieta, que essa menina não consegue obedecer, né, todos esses que a gente sabe, assim, os clichês, né, com relação às crianças, entre aspas, problema. E daí na clínica foi tão interessante, a gente estava conversando, eu e essa colega, ela estava contando, né? Que essa menina, ela está se experimentando com o corpo dela, sabe? É um ritmo que ela está estabelecendo com o mundo, até onde ela pode ir com o corpo dela. Ela está fazendo isso na clínica. Ela bate daí assim, no interfone para ver o som dessa batida do corpo dela. Ela bate na porta quando ela chega, ela faz uma dança própria de criança, né? Dá para a gente entender. E ali ela está se experimentando nesse até onde o meu corpo pode ir, qual é a distância com as outras coisas, né? Já pintaram a lixeira do consultório, já fizeram outros movimentos ali. E agora, nessa última semana, ela super tranquila, sentou e começou a brincar com alguns brinquedos que tinham ali, começou a pintar naquilo que estava disponível ali para ela, sem, assim, ali, assim, uma criança calma, né? E daí é isso que a gente estava se perguntando, quanto a escola dá espaço para experimentação, né? E daí alguém falou assim, com essa falta de recursos, né? Também com a precarização que está colocada aí em todos os serviços, né? Daqui a pouco uma professora tem que dar conta de quantas crianças enfim, né? E ela própria não tem esse em si esse recurso, né? Não se vê experimentando, porque ela aprendeu que ela também precisa seguir o script, né? E dali a gente seguiu para falar da medicalização, porque essa criança já veio com uma demanda de tomar determinado medicamento e por aí vai. Vai longe essa história. Aqui a Dai, assim, das crianças, tá? A Mônica, vivemos em um mundo polarizado e muitas vezes para manter algumas relações ou convivência nos silenciamos. A gente silencia, Mônica. Agora, nos gestos, a gente demonstra, a gente expressa de alguma maneira, sabe? Eu acho que a gente também não precisa se violentar quando a gente sente
que está sendo um silenciamento violento. A gente consegue sentir por onde que eu vou caminhar. Eu quero investir nesse meu arranjo, seja ele familiar, seja ele, né, de trabalho, com amigos. Por onde que eu quero ir aqui? O que que eu quero mesmo com essas relações, né? Essa é a questão ética da clínica, né? O que que eu quero aqui com essas... Como é que eu vou me posicionar? Mas, ao mesmo tempo, eu quero continuar mantendo, eu quero ir avante, né, nessa relação. É um trabalho contínuo, árduo, né? Que a gente vai fazendo no dia a dia, assim, se experimentando, se posicionando, né? É isso. Não tem, assim, muito ou isto ou aquilo, né? Justamente isso que você está falando, das polarizações. E provavelmente você está falando também das questões ideológicas, políticas, partidárias, né? Assim, desse mundo tão conservador e de um outro que busca, né, outras aberturas e tal. Quanto a modo de ser, e quanto isso influencia nos corpos, né? E daí cada um vai encontrando as suas estratégias, né? Às vezes não é possível mesmo, eu vou dizer para vocês, assim, às vezes não tem como, te violenta, né? E daí, em nome do amor familiar eu vou me violentar? Eu não sei, né? Não sei. Né? Tá colocada essa questão aí, né? Não sei. Né? Prof, tem alguns colegas com a mão Eu, levantada. diga, mãos levantadas, tá? Eu acho que a Alexandra está na frente, né? Oi, prof. Primeiro queria dizer Oi. que é um prazer te escutar. Eu adoro muito as tuas aulas, então é sempre bom te ouvir. Ah, que bom, Alexandra. E segundo, eu queria te fazer uma pergunta, assim, quando tu falou antes das mulheres, né, da questão de a gente às vezes ter algumas frustrações que a gente considera individuais, mas na verdade elas são resultado de uma pressão social, de um contexto social. E como que na clínica a gente pode começar a introduzir essa consciência sobre isso, assim, como que o psicólogo, né, a psicóloga vai trazendo essa consciência para a pessoa de que talvez aquela frustração seja resultado muito mais de um contexto social do que dela, assim. Eu acho que nunca é única, exclusiva dela, né? De um eu, assim, e daí eu sou pacato, eu sou isso, eu tomo tudo para mim, né? Acho que não, né? Tem aí muitas forças que realmente vão produzindo esse apagamento, né? Quanto às mulheres antes, Alexandre, que tu perguntavas, eu já atendi assim situações onde eu vi que as filhas todas, de alguma maneira era dito, né, através de uma paciente, ela falava que as irmãs dela e ela eram muito maltratadas pelo pai, né? E na hora das refeições, né? E ele pedia que elas servissem, sabe? Uma coisa assim muito truculenta até, né? O que eu fui fazendo na clínica? Não tem uma receita, mas eu fui de alguma forma perguntando para ela. Isso é com todas as irmãs, é com as mulheres, perpassa as mulheres da família, para além só, né, de mãe e irmãs. Como é que vem acontecendo isso, né? Tu te dá conta que tem alguma coisa aí que é com relação às mulheres, né? Como é que tu vê isso também para além, né, aí das tuas irmãs? Então fui perguntando sobre isso, né? Vamos ver. A Dai. Não sei se ficou ok, Alexandra. Sim, prof, ficou. Obrigada. A Dai. Oi, Dai. Oi, prof. Fiquei com saudade da manhã, devem te dar um oizinho aqui. Muito legal, prof, a tua fala, assim, né? E esse assunto é tão pertinente, né? Volta e meia a gente fica nesse dilema, assim, né? Quase um dilema, né? Se é possível separar, né,
a clínica do social, né? E cada vez mais a gente não, acho que não, né? Assim, não, né? No meu entender não tem como. Eu levantei a mão quando a prof falou da questão do menino de 4 anos ali, né? Sim. Da questão da escola, né? E eu passei por um trajeto parecido, assim, né? Fui buscar uma escola para minha filha tem 3 anos, né? E todas as escolas, assim, que a gente olhava, tinha muito isso de confinar, de disciplinar os corpos, assim, né? Confinar em 2 metros quadrados, crianças o dia inteiro, assim, né? E o que as professoras fazem? E na terra é se sujar, né? Botar a mão na terra é se sujar, tem esse conceito, assim. É como se as crianças tivessem que ficar estéreis ali naquele redoma, né? E aí eu custei achar uma escola e que tivesse isso, né? Vamos plantar, vamos ter contato com a horta, né? Vamos brincar, sabe? Porque a gente chegava nas escolas assim e o que as professoras, as pedagogas mostravam assim, esse é o plano pedagógico, esse é o plano do ano, esse é o assunto que é o projeto do ano, assim, né? Ou queriam vender livros pra gente, assim, ela tem 3 anos, né? Não é ideia alfabetizá-la com 3 anos, enfim, né? Mas o quanto, assim, muitas crianças adoecidas nesses espaços, assim, né? Muitas, né? E não esquece que estava sendo vendido para os pais. Não para ela. Não, e o quanto adoecidas as crianças, assim, com semblante, assim, sabe? Entristecidos, embotados, assim, né? E aí a gente achou uma única escola, assim, que era um pouco, assim, da questão... um pouco, assim... Ela é da abordagem Montessori, né? Da Maria Montessori, que trabalha isso da questão do corpo, assim, de se explorar, de se experimentar. E tanto cobram do adulto, que o adulto precisa ser autônomo, criativo, né? Tem que ser... como é que é? Resiliente, né? Para entrar na temática que o adulto tem que ser isso, que o mercado exige isso, né? E que os corpos sejam assim e tudo mais. E o quanto não deixam as crianças serem assim, né? Não deixa a criança estar no meio, se conhecer no meio, assim, né? Bom, eu faço parte do meio, né? E o quanto eles tentam abafar isso, né? A escola é uma instituição que está aí, né? E, enfim, é hegemônico isso, para encaminhar as crianças e jovens, né, para esse mundo do trabalho, né? E o que se quer nesse mundo do trabalho? O trabalho também vem mudando muito, né? Formas de trabalho, né? Hoje a gente vem falando em trabalho imaterial, mas ainda assim tem muitos interesses aí nessas relações de trabalho, né? A gente não somos autônomos, né? A gente segue regras, a gente vai se... Então, é toda uma aprendizagem que está colocada aí. Agora, também tem no meio dessa aprendizagem muito de uma aprendizagem do silenciar, sabe? E o silenciar, eu não estou falando aqui ficar quieto quando alguém fala contigo, grita contigo. Eu estou falando o corpo se aquietar, o corpo se abaixar, né? O corpo no sentido de subserviência, né? E a gente não precisa ser grosseiro, não precisa ser rude, em levantar, né? Em buscar se posicionar, né? Não tem é uma aprendizagem. Esta é uma aprendizagem. Como se posicionar de maneira a estabelecer um diálogo, né? Isso é difícil, é uma aprendizagem longa. Eu entendo que as escolas poderiam ir muito por esse caminho. Eu acredito que vão também, né? Muitas vão. Agora, tem muito essa missão de adaptar aos modelos vigentes, né? Que estão aí de mercado e de trabalho. Não é à toa que se fala mercado de trabalho. Né? Prof. Eu acho que tinha também o Fernando. Olá, Zuleika, tudo bom? Oi, tudo?
Muito bom, muito boa as tuas falas, as tuas perguntas, muito pertinentes, né? E eu estava com uma pergunta, né, que estava na cabeça, e vai de encontro um pouco com o que a Alexandra falou, né, e também com essa tua pergunta 2, né, que é essa coisa de conseguir dissociar ou de conseguir perceber que não tem como dissociar, né, a clínica separada social. Porque é uma coisa que eu me pergunto, né, em mim mesmo há muito tempo, tipo, o que existe dentro de mim, por exemplo, que é meu, que são características do meu eu, que são características da minha própria individualidade, que são singulares a mim, de uma forma que elas são minhas e não são do outro, né? E como eu perceber isso, porque a minha subjetividade, né, se eu for parar do pressuposto que a minha subjetividade constrói a minha personalidade também, né? A minha subjetividade ela também foi construída baseada no contexto cultural e social em que eu estou inserido. Isso. Então, uma coisa que eu estou pensando na clínica, por exemplo. Eu não sei se sou eu, mas eu estou deixando de te escutar, Fernando. Tá sumindo. Tá bem baixinho. Agora está melhor? Melhorou. Tá bem. Então, é uma coisa que eu penso em relação ao trabalho na clínica em relação a isso, porque, claro que, como tu falaste antes, não tem como a gente separar essas duas coisas. Elas andam juntas e elas se produzem juntas, né? Mas, às vezes, a gente precisa fazer, talvez, eu imagino, uma investigação para saber o que é daquela pessoa, né? Que são traços dela, e o que daquilo também foi adquirido, ou foi transformado, ou foi influenciado pelo meio, para que a gente possa, talvez, resolver certos problemas, né? Fernando, o que a gente aqui vai dizer, e eu vou trabalhar dentro desse viés aí de uma clínica ético-estético, a gente chama esse paradigma, né? Ou também de uma clínica institucional, né? Justamente porque olha para essas instituições. Então a gente vai entender assim que essas subjetividades em cada um, esse tecido das subjetividades, ele vai fazer uma dobra. Então é onde vai estabelecer um contorno desse meu território de vida, tá? Então a clínica ela vai investigar esse contorno desse meu território de vida, né? Que de alguma maneira ele até pode se fixar, mas essa trama toda, eu estou aqui com o dedo, não sei se dá para ver, mas essa trama toda de subjetividades que passam por nós como redes, né, que estão de fluxos que estão passando por nós o tempo inteiro, algumas ficam, outras nem, né, e outras realmente entram nesse território de vida e se estabelecem ali, né? Então a gente vai olhar para isso, assim, esses contornos. Às vezes se desfaz com muita rapidez esses contornos. É necessário um território e um chão para poder pisar, né? Esse chão, entre aspas, para poder pisar e olhar o que ficou nesse território. E também, Fernanda, a gente vai entender assim que ele não é fixo, sabe? Essa dobra, né? Esse contorno, ele não é fixo, ele é mutante, tá? Uhum. Ele é mutável, exatamente. Então outras forças vão pedir passagem de vida mesmo, forças vitais, tá? Daqui a pouco tu te reconhece de uma outra maneira, algo que antes te interessava já não interessa mais. Só que daí tu tá preso ainda e daí não quer mudar. E como a gente tem visto esse tipo de sofrimento na clínica, né? Principalmente assim, não posso isso de jeito nenhum, porque isso que é importante para mim. E daí a gente vai entendendo, né? Essa trama pode ser a gente pode chamar de trama, né? Vem de muitos lugares, essa composição nesse território, ele vai abrindo espaço para novas formas, né? Até o Deleuze é um autor que eu trabalho, que é da filosofia da diferença,
Ele vai falar de pose. A gente faz algumas poses nesse território, estabelece ali e se acalma nessa pose. Mas daqui a pouco também já toma impulso para ir adiante, né? Tinha mais alguém que estava falando? Antes da colega falar, gostaria de lembrar o pessoal do formulário ali de presença e dizer que vamos de repente encerrar nessa pergunta, porque a gente está se aproximando do horário de aula. Eu não sei se o pessoal tem aula aí depois para tirar um tempinho antes da aula aí, um breakzinho para tomar uma água no banheiro. Então, a colega pode fazer a pergunta dela. Acho que era a Isadora, né? Sim. Tá me ouvindo? Aham, tô. Então, prof, eu até tenho uma notícia boa, linkando com o que a outra colega falou em relação às escolas, tá? Porque, enfim, eu até fiz a cadeira contigo quando eu tive o meu bebê, e agora eu tô começando e tô começando a procurar uma escolinha para ele, né? A partir do ano que vem. E eu vi em Canoas que, enfim, várias me falaram que mudou o plano pedagógico e que agora o plano pedagógico das escolinhas recreativas é esse explorar. Eles estão todos colocando horta em Canoas, estão todos com processo de bastante areia, bastante terra, estão criando coelho, galinha, para eles fazerem esse desenvolvimento e toda essa linha experimentação. Daí eles tomam um banho de mangueira, vão sujo para casa mesmo, e daí, claro, tem as escolas que os pais buscam naquele formato tradicional do plano pedagógico, né? Mas hoje, as próprias escolas, quando os pais estão chegando com essa armação toda do plano pedagógico, ela explicou que eles estão conseguindo desconstruir e mostrar os benefícios da exploração e do brincar, né? Antes de entrar para um lado mais escolar, de realmente sentar, estudar e ir para o mercado de trabalho. Então, as escolinhas, pelo menos lá em Canoas, está começando esse movimento mais legal, assim, importante, porque eles estão entendendo que com 4 anos já está sendo obrigatório a criança ir para a escola, o que, de fato, também é uma coisa que eu, particularmente, não concordo. Eu acho que não precisaria ser tão cedo e tem cognição para isso, mas não, sabe? Não é por aí. Seria tão bacana se a nossa sociedade tivesse outros arranjos, né? As mães ficarem com as crianças. Sim. Eu não sei, né? Adultos junto com crianças e idosos num mesmo espaço. Sim. E a gente ter subsídios da sociedade para poder levar isso adiante. Não sei, eu estou aqui agora, né? Pensando alto. Mas que bom, Isadora, fico contente. Eu tenho notícias também, assim, de algumas escolas que vão por esse caminho, e é ótimo, eu acho que, né, abre-se. Sim, e sobre a fala do colega, que foi a última fala, né, que ele falando-me, como eu fui a última que pude falar, então eu já vou pegar essa brechinha. Ele também me trouxe uma questão que eu sempre pensei, principalmente depois que eu virei mãe, né? Quem é o eu, né? É a minha subjetividade. O que está enraizado em mim que eu estou passando para essa criança que não foi a minha mãe que passou para mim, né? Que eu vou lá e reclamo dela e eu não estou fazendo igual, eu não estou tratando o meu parceiro igual, eu não estou, né? Enfim, a mãe, a irmã, a tia, a avó, as pessoas do meu meio que me criaram, né? Que eu não fui para uma escolinha. Então, às vezes a gente consegue aos poucos ir à terapia, enfim, foi o que me dissolveu em relação a isso, né? A terapia aos poucos foi trabalhando comigo qual é a minha parte e qual é a parte externa que me constituiu. E de tempos em tempos conseguiu me provar que eu consigo sim conhecer um pouco melhor o que eu desejo para mim e quem eu desejo ser, quem eu sou e quem eu já fui. Eu acho que é esse o processo, o caminho aí, né? Então, era isso que eu queria passar também. De tempos em tempos, a gente muda muito e as nossas histórias, nossa perspectiva. E o que a gente não gosta, que a gente sabe que veio de reprodução, a gente tenta trabalhar na terapia para lidar com esses pequenos probleminhas. Para se conhecer as suas conexões todas, né? O que faz esse contorno de território da minha vida, né?
E as conexões, elas não são só, a gente localiza assim pai, mãe, a tia, o vô, vó, mas elas são também com outros elementos muito diversos, né? Às vezes é uma conexão com um livro que tu te encontrou na infância, às vezes é uma conexão com um rio, né? Se a gente olha para a poesia do Manuel de Barros, a conexão dele vai para os pássaros, para a mata, para o rio, para... Nossa, uma diversidade de cores, né? Então, é um pouco... tudo isso que se apaga muitas vezes nas nossas tramas de vida, né? E que talvez seria... Que é bacana, não estou dizendo que tem que ser, mas que é interessante um processo, daqui a pouco, de análise ou terapia, né, para poder realmente puxar os fios dessa trama, né, é bonito, é muito bonito. Eu acho que a gente está aí com o nosso tempo, né, gente, olha, eu tô vendo a Thaís aqui, que contente, Thaís, de te ver, muito bom. Não sei se eu me despeço, vocês que querem fazer uma despedida, um tchau. A gente quer agradecer a prof primeiro, né? Muito obrigada pela tua fala sempre maravilhosa, sempre inspirando a gente. Eu não sei se vocês me escutam, porque eu dei uma travada aqui mesmo. Bem, agradecer também a todo mundo que participou aqui, que trouxe seus comentários aqui no chat, que fez alguma pergunta, todo mundo que esteve presente. A gente fica muito feliz que vocês tenham gostado dos eventos. E fiquem ligados aí que tem mais coisas pela frente. Eu agradeço muito também as meninas todas da Liga, todo mundo que está aqui, conheço vários, os que eu não conheço também fico contente desse encontro, né, da gente poder enfim, tá aqui nesse momento, né. Então, um abração meu também, que a gente né, tem aí pela frente outros momentos. Abraço, gente. Abraço, boa semana para todo mundo. Gente. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa aula, bom finalzinho de semana. Tchau, tchau.